O tema do Estúdio News de hoje é a doença de púrpura. E para conversar com a gente, temos o Dr. Roberto Luiz da Silva, onco-hematologista do Hospital Moriá, e o Dr. Wagner Galvão, dermatologista, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Doutores, muito obrigado pela participação. Um prazer tê-los aqui para falar sobre um assunto que, à primeira vista, pouca gente conhece, mas é importante falar, né, doutor? Sim, sem dúvida, muito, bastante importante. Eu queria começar com vocês analisando algo que a doença de púrpura é uma doença autoimune. Se falou muito em doenças autoimunes no período da pandemia, porque tinha uma preocupação, mas eu queria que vocês começassem primeiro explicando o que é essa doença autoimune e o que é a doença de púrpura. Então, Gustavo, na verdade, nem sempre ela é autoimune. A púrpura ela pode ter outras causas que podem levar a condições de formar púrpura, né? Possivelmente, o Dr. Wagner vai comentar um pouco mais sobre essas causas não imunológicas, né? Algumas causas que têm outra função e até atuação de medicamentos, coisas assim, que fazem púrpura também. A principal púrpura é a púrpura imunológica, como você falou, a chamada PTI, ou púrpura trombocitopênica imunológica. Para falar um pouquinho dela, é importante que a gente tenha conhecimento de uma célula que se chama plaquetas. Na verdade, é um resquício de células. Ela é formada a partir de uma célula muito grande que a gente tem dentro da medula óssea. Então, essa célula grande, chamada megacariócitos, elas têm um citoplasma bastante grande, uma célula bastante grande, ela se rompe e lança as plaquetas para o sangue. E essas plaquetas, ela tem uma função muito importante, que é de parar o sangramento. Então, quando você está fazendo a barba, você faz um cortezinho, as plaquetas migram para aquela região e elas param o sangramento. Tá? Então, essas células são de grande importância. E o que acontece na maioria das vezes é que a pessoa desencadeia um processo de imunidade, produz anticorpos contra essas plaquetas. E com isso você reduz o número de plaquetas e você propicia, com um número baixo de plaquetas, você proporciona pequenos sangramentos, as chamadas púrpuras visivelmente, né, a chamada inicialmente petéquias, né, quando são muito puntiformes, né, e as púrpuras que são um pouquinho maiores. Então, por isso o nome púrpura, né? Mas depois o Dr. Wagner com certeza vai falar um pouquinho mais do ponto de vista dermatológico desse acometimento. Mas do ponto de vista hematológico, a principal é a púrpura trombocitopênica imunológica, que tem esse fundo imunológico, que pode ser causado por várias coisas, né? Infecções virais, né? Infecções virais, você tem o tempo todo influenza, né? Gripe, vírus da gripe, o próprio Covid, que apresentou, desencadeia o processo de autoanticorpos, que destrói essas plaquetas e diminuindo as plaquetas, normalmente nós temos em torno de 150 mil plaquetas no sangue, né? Quando você diminui abaixo de 100, você já tem que ficar atento, né? E quando você está próximo de 20, começa a aparecer as púrpuras. E vai ser de grande risco quando você está abaixo de 10 mil plaquetas. Aí vai ter bastante risco. Dr. Wagner, o Dr. Roberto mencionou justamente a questão da púrpura, ou seja, é uma doença que dá um sinal, né? Quando a gente está falando de púrpura, Gustavo, e agradeço ao Roberto levantar essa bola para mim, a púrpura ela é um sinal, não é exatamente uma doença. Dentro de várias púrpuras tem essa púrpura que temos um especialista, que daí é da hematologia, então a gente faz a dupla aqui, a casadinha. Então, o que é a púrpura? Púrpura é uma lesão arroxeada, que quando a gente olha na pele, eu entendo que houve um extravasamento, o sangue saiu do vaso. Porque quando ele está dentro do vaso, ele é vermelho. A gente aperta, aquele sangue some. Quando tem uma inflamação, por exemplo. Quando não some, opa, ele saiu do vaso. Por que ele saiu do vaso? Uma das causas é por uma deficiência de plaqueta, ou às vezes de outros elementos que também fazem a coagulação. Mas às vezes eu tenho problema nos vasos. Então tem algumas formas de inflamações, que são as vasculites, por exemplo, que elas causam um problema nos vasinhos, como se fosse o caninho tá vazando, e o sangue também vai sair da mesma forma. Às vezes as proteínas que dão o arcabouço para os vasos pequenos, também elas estão gastas ou quebradas. É uma coisa que a gente vê muito nas faces anteriores, nessas faces de cima
dos antebraços das pessoas jovens há muito tempo, por exemplo, que são as púrpuras senis. E, às vezes, a gente pega aqueles pacientes que tomam anticoagulantes, antiagregantes e tem também lesões purpúricas. Também. Então, púrpura, a gente está falando do sangue fora do vaso. E a gente, da dermatologia, o que dá o caminho para a gente é a característica da lesão. Por exemplo, uma lesão roxa que você palpa, ela é elevada, isso me induz a pensar que eu tenho células inflamatórias. Eu vou puxar para um lado inflamatório, diferente. Provavelmente o caminho é mais para mim, às vezes para os colegas da reumatologia, vasculites, por exemplo. Na dengue, por exemplo, a gente tem púrpuras, ou petequias. Então, é um conjunto de coisas. E quando eu tenho problema de plaqueta, de anticorpo com plaqueta, eu chamo lá o Dr. Roberto. E, doutor Roberto, quando o senhor é chamado, a gente detectou a púrpura, o doutor Wagner relatou, olha, há uma púrpura, preciso de um hematologista para analisar, as plaquetas mais baixas. A gente já consegue dizer por que desencadeou isso, ou o que foi desencadeado para esse quadro estar e quais mais outros sintomas a pessoa pode sentir? A gente já falou das manchas e da plaqueta baixa. Tem mais alguns sintomas? Qual que é a evolução, digamos assim, da doença? Então, Gustavo, as plaquetas eu falei que elas são fundamentais, né? Mas nem sempre as plaquetas estão baixas. Então, às vezes você tem a púrpura e a plaqueta não está baixa. E aí você tem, às vezes, uma fragilidade capilar, por exemplo, que pode ter. Então, quando o hematologista é chamado, ele vai colher uma história desse paciente, conversar com a família, né? Nós falávamos disso anteriormente, conversar com a família para tentar entender a razão daquela púrpura, né? E a primeira coisa que se pensa sempre é a púrpura trombocitopênica imunológica, mas tem casos de fragilidade capilar que são muito importantes. E, às vezes, um teste simples, né? Se você vai medir a pressão, tem aquele aparelhinho, né, de pressão, e você medir a pressão máxima, que é a sistólica, que a gente chama, e a pressão diastólica mínima, e fizer um cálculo mediano e deixar por 5 minutos a pressão no cálculo mediano no braço da pessoa e observar uma área, você vai observar que vai sair alguns pontinhos. Isso denota fragilidade capilar. Então, é uma forma de você identificar um tipo de púrpura que não está relacionado com as plaquetas baixas, e sim uma fragilidade capilar. E aí depende, muitas vezes, de vitaminas. Tem um caso bastante bacana, eu não sei se vai ser spoiler eu falar aqui, eu não sei se vai ser spoiler, mas se for eles vão me perdoar, mas tem um trabalho que está sendo feito por uma acadêmica que acompanha o nosso serviço, a Ana Sofia, e um pediatra e um clínico que trabalha conosco junto com a equipe de hematologia, e que eles observaram o seguinte, alguns pacientes, hoje a gente tem muitos pacientes com o espectro autista, né? A gente se faz mais esse diagnóstico. As pessoas que têm esse espectro autista nem sempre eles se alimentam adequadamente, eles fazem escolhas alimentares, né? E o que acontece? Eles selecionam, então já vi pacientes que comem só pão e ovo, né? E eles nem sempre comem fruta, claro, né? Verduras. E aí o que acontece? Alguns desses pacientes, eles deixam de se alimentar com frutas e verduras e falta a vitamina C, tá? E com isso dá uma doença que chama-se escorbuto. E aparece também um quadro de púrpura nesses pacientes. Então, muitos desses pacientes, às vezes, têm sangramento gengival, petequias e hematomas espontâneos. Aí você vai ver a história clínica dele e esse paciente tem um espectro autista, não faz uma alimentação adequada. Então, há uma necessidade de que o médico esteja sempre atento a isso, né? Ele come bem, está com uma alimentação boa, as plaquetas estão excelentes, mas faltou a vitamina C, que deu uma fragilidade capilar e que dá os hematomas. Olha que interessante, voltando à parte complementar, como a gente tem uma visão muito no exame físico, a púrpura do escorbuto, as petequias do escorbuto, elas dão nos folículos ao redor do pelo. Então, quando eu vejo uma púrpura muito pertinho do pelo, na região do pelo, a gente começa a pensar. Então, são duas formas de olhar a mesma coisa. A mesma coisa. E, doutor Wagner, eu queria pegar, porque o doutor Roberto falou justamente de pediatria, crianças com espectro autista. Isso pode aparecer em crianças, não necessariamente do espectro autista, e é um problema para os pais detectarem isso, porque às vezes a gente tem muitas outras doenças que também dão manchas ou dão alguns problemas na pele. Como ficar atento justamente, e se de fato
podem aparecer em crianças também. Olha que interessante. Sensu lato, né, a princípio, cara, a mancha da pele não é normal. Você tem uma coisa que é fora do normal, é melhor ver com quem sabe. Seja o pediatra, seja o clínico geral, seja o dermatologista. Agora, existe um tipo, um acometimento específico de púrpura imunológica, de PTI, em criança. Devolvo a bola para o meu amigo, que aí é mais com ele. Exatamente. Em criança você tem um acometimento bastante grande, né, porque o número de infecções virais, né, citomegalovírus, parvovírus B19, vírus sincicial respiratório, nós estamos justamente numa época delicada que está começando a chegar o inverno, né, e vai ter muitas infecções virais. E aí aparecem nas crianças, né. Os pais têm que ficar atentos, sim, porque às vezes você vê lá a manchinha roxa, acha que a criança bateu, né? É isso que eu fico imaginando. Uma Exatamente. criança brinca, bate né? de qualquer forma, mas os pais chamam a atenção, né, dos pais, de fato, que se começar a aparecer pontos vermelhos, pontinhos, como se fosse picada de inseto, ou hematomas, tem que levar no médico, tem que levar no pediatra, para que ele possa fazer uma avaliação, fazer um hemograma, estudar, ver o número de plaquetas, né, quantificar essas plaquetas, ou ver se não tem uma alteração plaquetária. Às vezes também a criança está tomando medicamento, né, e às vezes o médico deu lá aspirina, que é um salicilato. A aspirina, ela atua na agregação plaquetária. Ela não deixa essas plaquetas que eu comentei no início fazer o processo de coagulação, e tem aí o extravasamento, que é o que o Dr. Wagner comentou, e vai ter aí o hematominha, vai ter a petequiazinha. Então, tem que ficar atento. Até para dar mais um elemento, né? Em criança, hematomas são normais, ou equimoses, né? São normais, mas muitas vezes, nesses casos de púrpura mesmo, você tem outros elementos de sangramento. Então, sangramento gengival na hora de escovar o dente, então, aí você começa a olhar. Pode acontecer em quem tem uma má higiene dentária, algum problema gengival, mas é mais um elemento, uma coisa mais crônica. Um sangramento retiniano, então, sangramento assim, no olho, uma mancha vermelha, que você olha e fala assim, poxa, como se fosse um hematoma, equimose. Ele tem, às vezes, outras coisas. No adolescente lá, na menina, às vezes um sangramento menstrual exacerbado. Então, tem mais outras pistas que eles indicam isso também. Claro. Então, não só olhar a pele isolada, tem que olhar o resto. E uma pergunta, é possível confundir, nós que somos aqui, não somos conhecedores da medicina, confundir uma alergia específica com a púrpura, ou são, como você me disse, mensagens completamente diferentes na pele que claramente você percebe, olha, é diferente de uma alergia, é bom levar justamente em um médico? O que a gente normalmente chama de alergia, que é um capítulo muito grande para a gente da dermatologia, normalmente são lesões mais que causam inflamação, ou seja, a pele ela tende a ficar vermelha, os vasos se dilatam e muitas vezes associado com outros sintomas de prurido, escoriação, às vezes a pessoa fica com a pele mais áspera, mais seca, com crostículas. A púrpura, ela é roxa. Então, assim, alergia, grosso modo, vermelha. Tá? Bem grosso modo. Sim. Púrpura não, é roxa. Cara de hematoma, equimose. Ou esse vermelho pontiforme, como o Dr. Roberto falou, uma coisinha menor, lesões menores, que depois ele vai ficando mais para o roxo, mas ele não some quando você aperta. Ele é um vermelho fixo, porque sangrou, saiu o sangue do vaso. Claro. Dr. Roberto, acho que a pergunta que muita gente deve ter na cabeça é, mas fui diagnosticado, eu tenho cura? Essas púrpuras vão continuar e me perseguir para o resto da vida ou não? Não, graças a Deus, é uma doença que, na maioria das vezes, ela se cura sozinha. Tá? Então, assim, um paciente que tem uma PTI leve, principalmente em criança, que foi pós-viral, às vezes você só observando, ele vai sarar, ele vai entrar no equilíbrio e vai sarar sozinho. Existem quadros mais intensos, né, moderados, ali que as plaquetas caem abaixo de 50 mil, ali próximo de 20 mil, que há necessidade de tratamento. Então, hoje nós temos uma gama de tratamentos muito grande, né? A primeira linha de tratamento para criança é imunoglobulina, né? Então, você tem a imunoglobulina humana que você faz e que você tem uma resposta adequada. Para o adulto, normalmente a gente usa o corticoide,
né, que também tem uma resposta muito satisfatória e tem dado assim, uma resposta rápida. Né? Existe sim as púrpuras trombocitopênicas crônicas, que são aquelas que se mantêm após 100 dias do diagnóstico, que não consegue responder. Existe. Mas na maioria dos casos, podemos falar acima de 90%, responde a tratamento. Então hoje tem as imunoglobulinas, também temos hoje, mais recentemente, as chamadas estimulantes de plaquetas, que você dá, as TPOs, né? Que são hormônios que você utiliza e faz com que aumente as plaquetas. Então, você tem uma gama de tratamento e de artefatos para cura muito grande hoje, dentro das PTIs. Claro. Doutor Wagner, eu fico me perguntando, a pessoa que teve a lesão, surgiu a lesão, essa lesão da púrpura, a pele retoma a normalidade dela? Pode ficar alguma sequela? É possível tratar se fica essa sequela ou não? Então, falando do jeito abrangente, né, não só da PTI, como o Dr. Roberto falou, assim, teve uma lesão onde houve extravasamento. Sim, isso aí vai recuperar como se fosse uma equimose, um hematoma. O sangue ele vai ser degradado, degenerado ali nas camadas da pele, e depois ele vai ser resolvido pelo sistema imunológico. Leva um tempo, às vezes mais do que o paciente gostaria. Aí a gente tem algumas coisas para diminuir esse tempo e acelerar o processo. Então, a primeira coisa, assim, não tomar sol, porque o sol acaba estimulando o sistema imunológico a fagocitar, ou seja, comer lá o ferro degradado da hemoglobina e vai fazer como se fosse uma tatuagem. Às vezes, a gente usa alguns quelantes de ferro tópicos em cremes e pomadas, às vezes a gente pode usar lasers, que também eles vão muito bem e ajudam a resolver essa parte da aparência depois da púrpura. Porque imagino que seja uma questão que incomoda, né? Qualquer tipo de mancha na pele causa um medo de que aquilo saia ou não. Falando de mais possibilidades de tratamento, eu queria começar com o Dr. Wagner, até pela dificuldade de diagnóstico. Muitas vezes as pessoas têm profissionais que conseguem detectar. Eu lembro de uma conversa que a gente teve aqui com dermatologistas em programas passados, justamente treinando pessoas próximas que trabalham com pele para justamente alertar, olha, é bom procurar um médico. As pessoas têm esse hábito de buscar, ver a lesão e buscar um dermatologista. Falta um pouco essa percepção para evitar que a hora que for descobrir a doença, não descobrir ela tão adiantada? Falando de um termo geral em relação a púrpuras, como a característica da lesão ela pode me apontar para lados completamente diferentes, por exemplo, uma das coisas que a gente nem comentou aqui, existe algumas formas de púrpura que elas desenham como se fosse um mapinha. A gente chama de púrpuras retiformes. Quando o especialista olha essa lesão, ele tem o entendimento que está tendo uma coagulação nos vasos pequenininhos. E isso se torna uma emergência, porque uma chance muito grande disso necrosar e às vezes tem outras implicações. Da onde que vem isso? Por que está acontecendo isso? Com quadros às vezes muito, muito, muito graves. Então, lógico, no mundo ideal, você tem um especialista à disposição. No mundo real, nem sempre é possível. Então, o que a gente procura fazer? Hoje a gente tem outros elementos que facilitam até para alguns colegas que estão ali, às vezes, na porta do pronto-socorro, o generalista, o clínico geral, o pediatra. Então, hoje tem a telemedicina, você consegue acesso a um especialista mais fácil, porque muitas vezes esse tipo de exame ele já ajuda a encaminhar o problema. Então, esses pareceres por telemedicina têm ajudado bastante a aproximar alguém que sabe mais sobre esse específico a dar um caminho melhor. Claro. Doutor Roberto, voltando a falar um pouco do tratamento, o senhor falou de medicamentos que hoje estão aí e que ajudam. É uma medicação cara? É custosa? A gente está falando para o Brasil inteiro, né? Obviamente que muitos possuem um plano de saúde que pode cobrir, mas também tem muitos que vão atrás do SUS. Como é que está isso no nosso Brasil, olhando para o nosso Brasil, para o tratamento para quem não tem condição justamente de um plano de saúde e busca do SUS? Gustavo, eu vou te dizer que, de fato, tivemos muitas dificuldades. Hoje, graças a Deus, temos alguns programas bons em que o SUS está fornecendo tratamento de imunoglobulina, de vitamina de anti-D,
né, que você pode utilizar também como tratamento. A TPO eles estão oferecendo, que é um estimulante de medula. Hoje a gente tem isso, graças a Deus, no SUS. Mas na época que nós estivemos lá no HC, né, foi uma época que não tínhamos isso. Então, você tinha somente o corticoide para fazer o tratamento dessas doenças. Era muito difícil, muito complicado, mas graças a Deus hoje, dentro do SUS, você já tem esse armamento para ser utilizado. Queria ouvir de vocês também, porque, como vocês mencionaram, a gente está falando do tratamento já, mas há uma possibilidade de você evitar esse tipo de doenças púrpuras, seja com atividade física, seja com uma alimentação regrada, que o Dr. Roberto falou, né, com a questão das crianças. Mas, de fato, a gente pode ter uma alimentação ou algo que se faça para evitar a púrpura? Do ponto de vista das púrpuras imunológicas, não muito, né? Aí depende muito do sistema imunológico de cada um, não depende muito da parte alimentar, a não ser que de fato tenha uma carência, né? O caso da vitamina C que eu citei, o escorbuto, né? Mas também tem outras vitaminas que fazem parte também da parte de coagulação, a vitamina K, por exemplo, uma deficiência de vitamina K. Pessoas que tomam muito antibiótico, normalmente, elas têm uma deficiência, você tem uma diminuição da flora intestinal, absorve menos a vitamina K e elas acabam fazendo hematomas também, fazendo púrpuras também. Então, tem que estar atento a essas situações também. O conceito de prevenção nesses casos, ele talvez seja mais interessante a gente olhar não no conceito de prevenir a doença, mas de prevenir a complicação. Isso. Talvez o principal elemento neste momento é diagnóstico precoce, diagnóstico correto. Porque, assim, tem púrpuras que são triviais, banais, como a gente passou por aqui, que a gente tem tempo para resolver e com poucas repercussões, poucas complicações. E tem quadros que são muito mais complicados e muito mais dramáticos, que necessitam do diagnóstico correto. Então, a prevenção é secundária. Tipo, teve a lesão, corre atrás do diagnóstico para saber o caminho certo. Doutor, relembrando algo que acho que o senhor falou no começo sobre a púrpura senil, e que é algo que acho que muitos filhos de pessoas mais velhas veem aquela mancha e falam, bateu, já está numa idade maior, então qualquer coisa faz uma lesão na pele. O quanto que essas pessoas devem ficar atentas aos pais e, de fato, bater num senhor de idade vai surgir, ou uma senhora bater na cadeira, vai surgir uma mancha como essa, de fato? Curiosamente, ela sempre dá no mesmo lugar, porque esse lugar foi exposto por sol por muito tempo. Aí, invariavelmente, você está lá no consultório, a pessoa vira e fala assim, mas eu não tomo sol. Aí você fala assim, vem cá, deixa eu olhar a sua barriga. Aí você vê assim, a barriga, brincadeira lá do consultório, tá vendo essa barriga? Aos 15 anos, a tua pele do antebraço era muito parecida com a pele da barriga. Por que agora aqui está super envelhecido e aqui na barriga está tranquilo? E você mostra a parte de baixo do braço, quase que nunca dá esse tipo de sangramento. Isso ele está mostrando a degeneração das fibras elásticas pelo sol, elastólise solar. Traduzindo, tomou muito sol por muito tempo e daí não volta mais, né? Então essa tem como prevenir. Evitar o sol corrente por muito tempo, a exposição cotidiana à luz do sol, que o pessoal confunde o sol, né, esses efeitos do sol, calor com luz. Todo dia tem luz, não tem calor, mas a luz é o que degenera essa fibra. Então, esse talvez seja um lado que a gente consiga prevenir. E aí é o uso do filtro solar, não o uso do filtro solar, porque tem aquela velha máxima, né? Que é bom ter vitamina D produzida pelo sol, mas aí dizem que não pode ser com filtro solar, mas são poucos minutos. O filtro solar aí deve ser usado para evitar, seria um auxiliador? Então, a gente tem uma discussão ampla disso. Existem os dois lados, eu procuro não ser xiita. O sol é bom, o sol ele traz muitos benefícios, tá certo. Mas vamos escolher as nossas batalhas. Aquele lugar que está todo dia exposto ao sol, eu aumento a chance de câncer de pele e aumento esses outros problemas. Pô, expõe um lugar que não está acostumado a expor tanto por um tempo menor. Então, na hora do almoço, vai lá e toma aquele solzinho, toma lá seus 15 minutos para a gente ficar de bem com a vitamina D, mas e evitar os outros problemas. Perfeito. Claro. Doutor, o Dr. Wagner mencionou justamente câncer de pele. A púrpura nunca vai virar um câncer de pele. Pergunto isso porque muitas vezes o câncer está ligado também com plaquetas, e aí corre esse receio. Baixou minhas plaquetas, posso ter
algum tipo de câncer. São doenças que estão completamente distantes uma da outra ou há alguma relação aí? A relação que tem é ao contrário, não é que a púrpura ela vai levar a um câncer, tá? Mas o que tem muitas vezes é que o câncer, as doenças oncológicas ou oncohematológicas podem levar a uma púrpura. Então, é muito comum em leucemias, linfomas, câncer de mama, infiltração da medula óssea por células neoplásicas, que a gente fala, células novas, essas células doentes, que infiltram a medula óssea, e aí aquelas células que eu falei lá no comecinho, os megacariócitos, têm dificuldade para se produzir, para se dividir, e aí você produz menos plaquetas, porque é por conta de uma invasão medular, né? Então, o câncer aí, no caso, a leucemia, o linfoma, o câncer de mama, estão infiltrando a medula óssea e estão fazendo com que você tenha a baixa das plaquetas. Então, a causa aí não é imunológica, e sim é uma causa infiltrativa, né? É que, quando se fala de púrpura, tem muitas causas. Outra causa importante é o sequestro esplênico. Então, tem pacientes, por exemplo, que têm o baço muito grande, né? Quando o baço está muito grande, as plaquetas passam por ali e elas são sequestradas, né? E elas ficam ali no baço. Então, com isso, o paciente vai ter a púrpura também, tá? E às vezes isso é decorrente de doenças que não tem nada a ver. Uma doença que faz isso é a leishmaniose, né? A leishmaniose pode fazer isso e dá. Tem também a tricoleucemia, que o baço cresce muito e aí você aumenta a sequestração das plaquetas pelo baço. Infelizmente, o nosso tempo acabou, mas foi um prazer recebê-los aqui e ter essa aula aqui. Doutor Roberto, obrigado pela participação. Te espero ver aqui em outras oportunidades. Parabéns pela sua audiência. Muito obrigado pelo convite. Doutor Wagner, um prazer recebê-lo aqui. Obrigado pela simpatia e pelas explicações interessantíssimas e também dessa aula. Um forte abraço. Muito obrigado pelo convite. Até breve. O Estúdio News de hoje fica por aqui. Eu conversei com o Dr. Roberto Luiz da Silva, oncohematologista do Hospital Moriá, e o Dr. Wagner Galvão, dermatologista, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Você já pode acompanhar essa entrevista lá no nosso canal no YouTube, também no Play Plus e também pelo nosso podcast disponível no Spotify e no Deezer. Eu espero vocês no próximo programa. Até lá!